Então, para você que chegou agora e ainda não me conhece, eu me chamo Eduardo Zandoná. Meu único propósito com esses conteúdos é ajudar você, contador que está querendo começar, a começar o teu próprio escritório contábil faturando pelo menos acima de 10 mil reais. Então esse é o meu objetivo. E o que eu estou fazendo? O que a gente está fazendo durante, basicamente essa já é a nossa segunda semana de live. Para você que tanto está no Instagram como que está no YouTube particularmente, clica sempre no coração, compartilha essa live. É importante, por enquanto, é a forma que você tem para me retribuir, para que esse conteúdo chegue para muito mais contadores que estão desejando começar. O que a gente está fazendo basicamente há quase 2 semanas? A gente já está entrando na nossa live número 8, live de aquecimento, onde 7 temas anteriores a gente já falou sobre atalhos e obstáculos para você começar o teu próprio escritório. Então, sempre em dias alternados eu trago um atalho, ou seja, algo que você vai executar de forma imediata, que vai encurtar o caminho para você começar o teu próprio escritório, e também alguns obstáculos, ou seja, algo que eu noto no decorrer dos meus conteúdos que acabam impedindo algumas pessoas de realizar esse grande objetivo, de dar esse grande passo na tua vida, que é muitos de vocês é deixar o emprego e ter seu próprio escritório. Muitos de vocês acabou de sair da faculdade e vencer essa barreira do conhecimento prático, porque eu já vivi como cada um de vocês está vivendo, saí da faculdade, não tinha conhecimento prático, desejava muito começar o meu próprio escritório, mas sempre tinha algo que me parava, sempre tinha basicamente conteúdos que me paravam de eu realizar esse meu objetivo. Então, isso que é as lives de aquecimento. E na próxima segunda-feira já começa, acredito que a grande maioria de vocês que já me assiste já estão basicamente todos inscritos para a nossa jornada, que é uma semana inteira de conteúdo prático, comunidade exclusiva que vai ter no Facebook, uma semana onde eu vou estar lá à disposição de cada um de vocês, compartilhando um pouco do meu conhecimento, compartilhando um pouco das estratégias que eu segui para começar o meu escritório, com o único objetivo, te ajudar você também a começar. Qual que é o nosso tema de hoje, tema da nossa live de aquecimento? Como de uma vez por todas vencer o medo das obrigações acessórias para começar o seu próprio escritório de contabilidade. Eu acho que isso é uma das grandes perguntas que eu recebo, um dos grandes questionamentos das pessoas que vão, principalmente aqueles recém-formados, né? Aqueles que acabaram de sair da faculdade, que não entendem de uma forma geral o que é isso, obrigação acessória, como que eu venço esse medo. Por quê? Porque a gente já vai falar aqui um pouco tem a questão da penalidade, questões de multas, né, que tem relacionado a isso, e eu acabo tendo esse receio de não começar, o medo de começar pelo fato de não conhecer basicamente esse tema obscuro, que é o tema de obrigações acessórias especificamente. Então é esse o bate-papo que a gente vai fazer. Se você tiver dúvidas, sempre coloque nos comentários, tanto aqui no YouTube, como para você que está me acompanhando pelo Instagram, e para você que já está fazendo parte lá do meu canal do Telegram, especificamente. Eu disse anteriormente que, agora há pouco, basicamente 1 hora atrás, que é um item obrigatório para essa live, era você trazer papel e caneta para anotar. Porque como as lives não estão ficando salvas, e o grande passo para você vencer esse obstáculo é conhecer cada uma dessas obrigações. E para você não esquecer, é importante que você faça essa anotação, coloque aí, para que você não esqueça e que você chegue lá quando começar o teu próprio escritório muito mais preparado. Então, não esqueça, compartilha essa live, pega esse aviãozinho, manda para mais pessoas, porque assim o Instagram termina de notificar para muito mais gente. E depois, eu coloquei lá no meu Instagram anteriormente, nos stories, o que você que está me acompanhando durante essas basicamente 8 lives que a gente já fez, o que você está achando desses conteúdos. É muito importante eu receber o feedback de cada um de vocês. Sem mais recados, vamos lá. Para você que chegou agora, eu me chamo Eduardo Zandoná, ajudo contadores assim como você a começar o teu próprio escritório. E essas lives são lives de aquecimento, e aqui eu quero te preparar de uma vez por todas para você vencer o medo das obrigações acessórias, algo que te impeça você de começar o teu próprio escritório. Antes de mais nada, é preciso, não sei se cada um de vocês já entende o que eu vou falar, mas é importante eu dizer de uma forma ampla o que é obrigações acessórias. Por quê? Pelo menos eu, se você que está aqui me assistindo, coloque aí nos comentários, eu não aprendi nada disso durante o meu período de graduação. E é importante, para quem me acompanha há mais tempo, sabe que
eu também já fui aluno, né, obviamente, formei em contabilidade e também já fui por um bom tempo professor universitário também. E durante a gente tem isso na faculdade, a gente não consegue ter tempo, a gente não vê isso na faculdade. O que são obrigações acessórias? E quando eu resolvi montar o meu escritório contábil, aí que eu vim entender que existia uma perna, né, das atividades contábeis a serem realizadas, que era basicamente esse nome que muitas vezes é falado, obrigações acessórias. A obrigação principal, quando a gente fala de obrigações acessórias, a gente está falando de cumprimento de legislação por parte dos órgãos fiscalizadores, Receita Federal, Caixa Econômica Federal, Prefeitura, ou seja, basicamente esse ponto específico. E para você que muitas vezes nunca ouviu sobre esse tema, que esse tema está ligado muito dentro da parte do direito tributário, da parte de apurações de impostos, ou seja, da parte de legalidade, de legislações, é basicamente você cumprir uma parte da legislação que é a obrigação acessória de comunicar fatos que ocorreram dentro da empresa do seu cliente para os órgãos competentes. Então, basicamente, a obrigação acessória é isso, você vai comunicar algo que ocorreu dentro da empresa, que você está fazendo essa assessoria, que você está fazendo essa consultoria contábil para ele, tudo que ele executou, você basicamente vai comunicar para os órgãos competentes. E como é uma obrigação acessória, para que esses órgãos competentes eles obrigam os contribuintes a enviar, para não correr o risco do contribuinte não enviar essa informação que é muito importante para o fisco, para a Receita, para o Estado, para o município, o que basicamente eles fazem? Eles colocam penalidades caso você não cumpra. Então é isso que, quando a gente começa o nosso escritório, que muitas vezes espanta a gente. Por quê? A gente vai ver que cada penalidade, cada obrigação acessória que você particularmente não cumprir, ou seja, você profissional contábil que foi contratado, que está prestando uma consultoria, está prestando uma assessoria para o seu cliente, caso você não cumpra essas obrigações acessórias, quase todas elas na sua totalidade existe penalidade. Então aqui eu vou te dar, e penalidade quer dizer multa por atraso, ou seja, você não enviar dentro do prazo, você vai ter penalidades. E aqui eu te pedi para você trazer papel e caneta para você anotar especificamente, porque eu quero te dizer basicamente quais são essas penalidades, como que você evita de forma prática a não correr esse risco e como que você vence esse obstáculo, como que você vence esse medo especificamente. É isso que eu quero compartilhar com cada um de vocês aqui. Então vamos lá, quando eu comecei o meu próprio escritório, quando eu resolvi empreender, quando eu resolvi montar o meu escritório, eu basicamente não conhecia, né, de todos os departamentos, eu só conhecia de um departamento específico, que era o departamento fiscal. Isso é uma possibilidade de grande parte de vocês que me acompanham também, esse fato. Muitas vezes você ou já trabalhou na parte fiscal, ou já trabalhou na parte contábil, ou já trabalhou na parte de folha, e é dificilmente que você que já tenha pelo menos tido esse primeiro contato dentro do escritório, é quase que impossível que você tenha trabalhado em todos os departamentos. Então, mesmo que você saiba todas as rotinas de obrigações acessórias da parte fiscal, por exemplo, você não vai saber, talvez você não saiba da parte contábil, você não saiba da parte de folha de pagamento. Então, sempre é importante que você entenda de uma vez por todas essas obrigações, ou seja, tudo aquilo que você vai ter que fazer. E a primeira dica que eu quero que vocês anotem aqui é por que vem esse medo específico que nós contadores que estamos começando, ele existe de obrigação acessória especificamente. Por quê? Pelo fato da gente não conhecer detalhadamente, saber primeiro o prazo e quais são as obrigações que eu vou ter que fazer dentro do meu escritório quando eu começar. Então, se você puder anotar, uma única dica que eu vou te dar nesse exato momento aqui é sempre você tenha, independente se você está começando agora, sempre que você tenha anotado, ou você pode usar um sistema específico para isso, que existe vários sistemas, inclusive gratuitos, onde você vai ter marcado detalhadamente cada obrigação acessória que você vai ter que fazer. Por quê? Quando você conhece aquilo que você vai ter que executar, basicamente
uma parte do medo ela deixou de existir. Qual que é a segunda parte do medo que você vai ter possivelmente? É o de fazer a obrigação acessória. Mas se você não sabe nem qual fazer, fica muito mais difícil você buscar conhecimento para fazer a obrigação acessória definitivamente dita. Então, esse é o primeiro ponto importante. Você sempre tem que ter anotado ou um controle de sistema. Hoje tem vários sistemas para você começar. Por exemplo, tem o NIBO, obrigações, tem o Gesta, que são sistemas de controle de obrigações acessórias. Você vai ter claramente na tua agenda tributária, na tua agenda ali mensal, o que você tem que fazer hoje, o que você tem que fazer até o dia 7, o que você tem que fazer até o dia 10, o que você tem que fazer basicamente até o dia 15, vai estar tudo isso de forma mais controlada. Então é uma opção didática que você pode fazer para você começar a perder um pouco mais desse medo de obrigações acessórias especificamente. E qual que foi a estratégia que eu utilizei quando eu comecei o meu próprio escritório para não sentir tanto medo, para não ter tanta dificuldade, para que isso se torne algo impeditivo, ou seja, algo que me faça uma barreira de eu ter começado o meu escritório. Primeira coisa que você também precisa entender, as obrigações acessórias, elas são basicamente ordenadas, ela tem a sua principal ordenação por dois pilares importantes. Primeiro, por regime tributário, ou seja, pelo regime tributário que o seu cliente especificamente é, e pelo o departamento específico. Então você vai ter lá, quais são os regimes tributários, a gente já falou em lives anteriores aqui para você. Você vai ter empresas do Simples Nacional, você vai ter empresas do lucro presumido e você vai ter empresas do lucro real. Então, o regime Simples Nacional, como ele é um regime beneficiado, ou seja, é um incentivo por parte da Receita Federal, ele é o regime que tem menos obrigações acessórias. Então, qual que é a sacada que você pode começar? Por isso que eu sempre falo para quem está começando, comece com empresas especificamente do Simples Nacional. Por quê? A apuração ela é mais simplificada, até as obrigações acessórias que você vai ter que fazer, elas vão ser mais simplificadas. Então, primeira coisa, anote, as obrigações acessórias, elas são vinculadas de maneira principal de acordo com o regime tributário. Então, o Simples Nacional tem a relação X de obrigações acessórias, o lucro presumido tem X obrigações acessórias e o lucro real tem X obrigações acessórias. Então, primeira coisa que você vai botar aí no seu caderno é as obrigações acessórias, elas são vinculadas ao regime tributário. Depois que você fez essa separação, e isso sempre eu compartilho durante a jornada, compartilho durante os meus materiais que eu faço para vocês, eu dou as principais obrigações acessórias que todas as empresas vão ter. Que se o seu cliente é do Simples Nacional, você sabe que ele vai ter X e Y obrigações acessórias. Se o seu cliente é do lucro presumido, você sabe que você vai ter X e Y obrigações acessórias. Se o seu cliente é do lucro real, você vai ter X e Y obrigações acessórias. Então, primeiro ponto. Segundo ponto importante, ainda falando desse tripé de regime tributário. Depois que você definiu quais são as obrigações de cada regime, o que é o mais complexo? O mais complexo são empresas do lucro reais. Ela tem muito mais obrigações acessórias para serem cumpridas, porque teoricamente são empresas de um porte maior e ela tem muito mais penalidade. Por quê? Porque também são empresas de um porte maior. Segunda coisa, você sempre vai ter que ter essas obrigações acessórias, elas têm datas específicas para serem cumpridas. Então, a multa, a penalidade pelo não envio, ou pelo envio atrasado, ou pelo envio incorreto, ela só existe se você deixar, basicamente, elas passar, ou seja, você esquecer. E como que você faz? Qual é o método que você vai fazer? Você não esquecer as obrigações acessórias. Ter uma planilha de controle ou ter um sistema de controle. Porque se você tentar memorizar isso tudo pela mente, tudo pela sua mente, você vai esquecer. Você não vai conseguir lembrar. Então o jeito mais eficiente para você não esquecer e você basicamente vencer o medo é qual? Usar
uma planilha de controle, usar um sistema de controle, onde você vai ter lá claramente quais são as obrigações acessórias que você vai ter que fazer. Porque mesmo que vocês do outro lado acham que isso é especificamente um bicho de 7 cabeças, não é, pessoal. As obrigações acessórias, elas não nascem todos os dias. Elas não é todo mês tem uma obrigação acessória nova, não, elas são eternamente, basicamente fixas. E as datas de vencimento também são basicamente fixas. Então, eu costumo dizer que a gente parece ter medo quando a gente está desorganizado. Quando você está organizado, grande parte desse medo ele desaparece. Confie em mim, que grande parte desse medo desaparece especificamente. Então, todas elas baseadas no regime tributário. Segundo ponto, segundo pilar delas, essas obrigações acessórias, elas são vinculadas a cada departamento específico. Ou seja, então o departamento fiscal, o que é o departamento fiscal? O departamento onde você vai fazer basicamente as apurações de impostos mensais. Então, o departamento fiscal tem as suas obrigações acessórias. O departamento pessoal tem as suas obrigações acessórias. E o departamento contábil tem as suas obrigações acessórias. Então você vai ter duas colunas, você vai ter empresas do Simples Nacional, empresas do Presumido e empresas do Real. Dentro das empresas do Simples Nacional, você vai ter um subgrupo, ou seja, obrigações do departamento pessoal, obrigações do departamento fiscal e obrigações do departamento contábil. Basicamente é esse segundo subgrupo. E para não ficar tão complexo, parece ser grande, mas não é, para não ficar tão espantoso, se vocês tiverem perguntas, coloquem nos comentários que no final eu vou responder cada uma delas com muito carinho. Para não ficar tão espantoso, você vai ter as obrigações que elas têm periodicidade, ou seja, você precisa mandar elas de forma mensal, e tem obrigações que você vai precisar mandar ela uma única vez, que elas são basicamente obrigações anuais. Então, se você entender todo esse arquétipo, toda essa estrutura das obrigações acessórias, você começar a ter isso de forma controlada, é muito mais tranquilo especificamente para você começar. E vamos lá agora tentar destrinchar um pouco dessas obrigações acessórias, tanto elas anuais, tanto elas mensais. As empresas do Simples Nacional, lembra que eu falei, olha gente, as empresas do Simples Nacional são excelentes empresas para você começar. Não tenta começar uma empresa, por exemplo, do lucro real, onde você vai ter praticamente todas as obrigações possíveis. E só para você ter uma noção de valor, se você não tem estrutura ainda para atender cliente do lucro real, por exemplo, qual que é uma obrigação do lucro real da parte contábil que você vai ter que cumprir? O SPED contábil, que para você que ainda não está familiarizado, é basicamente a contabilidade de e-mail digital, onde você vai ter que enviar para o fisco. E a penalidade é altíssima se você não entregar. O risco se você não entregar é altíssimo. Varia a mais de R$5.000, dependendo da tua movimentação. Então não é uma obrigação, não é interessante que nesse primeiro momento você comece com empresas do lucro real. Por exemplo, empresas do lucro presumido, tudo isso a gente vai falar detalhadamente. Tem a DCTF, onde você vai ter que fazer todo mês. E você esquecer de enviar uma DCTF, a penalidade é R$500 por mês. Então é uma empresa do lucro presumido. Agora, as empresas do Simples Nacional, vamos voltar para o conceito do Simples Nacional. Basicamente, quais as obrigações que você vai ter que fazer? Primeiramente, do departamento fiscal para a empresa que está começando. Basicamente, ela se resume, se ela for do Simples Nacional, basicamente ela se resume em duas. Você vai ter que apurar o DAS, que é o documento de arrecadação do Simples, até o dia 20. Basicamente, apurar o DAS de arrecadação até o dia 20. E se essa sua empresa for um comércio, basicamente você vai ter a obrigação estadual do seu estado. Então, para o departamento fiscal, salvo algumas exceções de estados diferentes, que são pouquíssimas, você vai ter simplesmente duas obrigações. Quais são elas? Documento de arrecadação do DAS, ou seja, fazer a apuração do imposto devido desse cliente,
e basicamente fazer o envio da obrigação estadual do seu estado, que geralmente São Paulo chama GIA, aqui no meu estado se chama GIAN. Então cada estado ela tem uma nomenclatura diferente, mas o conceito é o mesmo, você informar tudo que o seu cliente comprou contra tudo que o seu cliente vendeu para o estado. Eduardo, o meu cliente não é comércio, é uma empresa prestadora de serviço, que são as melhores empresas para você começar. Qual é a obrigação que ela vai ter mensalmente, sendo do Simples Nacional, para a parte fiscal? Para a parte fiscal, você vai ter simplesmente somente a apuração especificamente do DAS. Você não vai ter uma única obrigação. Então, as empresas do Simples Nacional, além dela ter o sistema de apurações de impostos muito mais simplificado, ela também tem as obrigações simplificadas. Então, basicamente são essas. Eduardo, eu peguei uma empresa do lucro presumido. Quais são as obrigações fiscais que eu vou ter que cumprir para essa empresa? Anote aí. Você vai ter que cumprir o SPED fiscal de ICMS, que é a mesma informação de registro de compra de mercadoria e venda de mercadoria, porém lá no Simples Nacional, onde você não era obrigatório enviar SPED, aqui no lucro presumido você vai ser, só que de forma eletrônica. Obrigação estadual, encerra por aí. Quais são as obrigações federais que eu vou ter que ter? Você vai basicamente enviar o SPED contribuições, que é a apuração do PIS e COFINS, e você vai ter que fazer a DCTF, que é o Demonstrativo de Créditos Tributários Federais, onde você vai informar da DCTF tudo aquilo que você teve de débito de imposto federal, que é PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Se você não entende, no lucro presumido, a grande diferença do lucro presumido por Simples é que a apuração dos impostos ela é de forma individual e na apuração do Simples ela é de forma unificada. Então, se no lucro presumido a apuração dos impostos é individuais, quer dizer que se você vai apurar o imposto do Simples, o PIS, o COFINS, o Imposto de Renda, Contribuição Social, todos esses impostos você vai ter que apurar de forma individualizada. Se você vai apurar ele de forma individualizada, você também vai fazer a DCTF, que é a Declaração de Créditos de forma individualizada. A grande vantagem é que, olhando a parte fiscal, para as empresas do lucro presumido e as empresas do lucro real, especificamente, elas são as mesmas obrigações fiscais, elas não mudam. O que muda no lucro real? Muda no lucro real é que nasce uma obrigação contábil, que é basicamente chamada SPED contábil, que você vai ter que começar a ter. Eduardo, quais são as obrigações para o departamento pessoal? Basicamente, se a sua empresa, se a empresa do seu cliente ter especificamente folha de pagamento, você vai ter que enviar a CFIP, que é uma declaração mensal da folha de pagamento, onde você vai mostrar todas as apurações relacionadas à sua folha de pagamento, e você, dependendo se você for simples, você vai ter que informar o CAGED, que é a movimentação de admissões e demissões perante a Receita Federal. E o mais interessante que, caso você seja lucro presumido ou você seja lucro real, está aí sendo implantado o que alguns de vocês já conhecem, que é o e-social, que é basicamente a informação da folha de pagamento de meio eletrônico. Então, basicamente, para a folha de pagamento são essas. Eduardo, pelo amor de Deus, parece ser tantas obrigações, parece ser tão muita informação. Lembra que eu te falei, não é. Qual que é a sua atividade? O que você tem que fazer antes de você começar? Se você quer sentir muito mais segurança, comece com empresas do Simples Nacional, onde você vai não é que você vai se livrar, mas você vai ter um pouco menos de demanda de obrigações acessórias nesse primeiro momento. Então, eu comecei basicamente assim. Quando eu comecei, eu não sabia nem enviar uma CFIP especificamente. Eu sabia que ela tinha que enviar. Então, a primeira coisa de ação prática que eu já fiz quando eu comecei o meu escritório especificamente foi o quê? Anotar, entrar, pegar o resumo de todas essas obrigações. Ah, não, peguei uma empresa do Simples Nacional e ela é comércio. Peguei uma empresa do Simples Nacional e ela é comércio. Quais obrigações eu tenho que fazer para esse cliente? Você vai fazer a apuração do DAS
e você vai fazer a apuração das informações estaduais do seu estado. Beleza, então essa é a obrigação que eu tenho que fazer. Outro modelo, Eduardo, peguei uma empresa do Simples Nacional e ela é prestadora de serviço. Quais as obrigações acessórias que eu vou ter que cumprir para a parte fiscal? Você vai ter que cumprir a apuração especificamente do DAS. Terceira, eu mapeei, e é isso que eu faço, é isso que eu vou fazer também durante a jornada para você que está participando. Eu mapeei todas as situações possíveis para, quando entrar um cliente especificamente com aquele perfil, eu já sei claramente qual obrigação acessória eu tenho que fazer. Aí depois que eu sei quais obrigações acessórias eu tenho que fazer e mais, eu sei qual é a data limite para isso, aí sim eu vou aprender de forma prática como que você faz essa obrigação acessória. E isso, quando você sabe qual você tem que fazer, é muito mais fácil, porque você tem a opção de pedir ajuda para um amigo, você tem a opção de perguntar no grupo que você tem de contadores da sua região, você tem a opção de contratar algum treinamento específico sobre esse tema, você tem várias opções. Então, muita gente se preocupa, Eduardo, eu estou extremamente preocupado em como fazer. Não, o primeiro passo não é esse, não inverte a lógica da coisa. Porque se você inverter a lógica da coisa, você vai se sentir perdido, porque você talvez vai sentir muita informação e não saber fazer essa obrigação acessória e isso vai te atrapalhar. Faça exatamente o que eu estou te dizendo para você fazer. Mapeie todas as situações possíveis de obrigações acessórias. Então, empresas do Simples Nacional Comércio. Acabei de falar anteriormente quais obrigações eu tenho. Empresas do Simples Nacional Serviço. Quais obrigações especificamente eu tenho? Empresas do Lucro Presumido Comércio. Quais obrigações que eu tenho? DCTF, SPED Fiscal, FD Contribuições. Empresas do Lucro Presumido, prestadora de serviço. O que eu vou ter que fazer? FD Contribuições e DCTF. Por que você não vai fazer o SPED ICMS? Porque ela não é contribuinte de ICMS. Se ela não é contribuinte de ICMS, você não tem que fazer. Empresas do lucro real, de modo geral, quais obrigações eu vou ter que fazer? Mesma coisa, DCTF, SPED Contribuições, SPED e ICMS. Então você mapeou quais são as obrigações que você vai ter que fazer caso você tenha um cliente nesse perfil. Eduardo, vamos para o departamento pessoal, me ajuda no departamento pessoal. Vamos lá, anote. Peguei uma empresa do Simples Nacional, ela tem funcionários, ou seja, ela tem folha de pagamento. Primeira obrigação que você vai ter que fazer, se ela for simples, CFIP, que é onde você vai apurar o FGTS. Segundo, CAGED, é onde você vai ter que especificamente enviar a movimentação de admissão e demissão. Eduardo, tem mais alguma coisa mensal? Até esse momento, basicamente são essas duas principais obrigações mensais que você vai ter que fazer. Eduardo, peguei uma empresa com folha de pagamento, ela é lucro presumido. Quais obrigações eu vou ter que fazer? CFIP e E-Social. Você vai ter, porque lucro presumido, algumas modalidades já são obrigatórias o uso do E-Social. Eduardo, peguei uma empresa do lucro real, tem folha de pagamento, quais obrigações eu vou ter que fazer? Basicamente, E-Social e DCTF Web, e em algumas empresas do lucro presumido também você tem que fazer DCTF Web. Só que o que eu quero que vocês mais entendam durante essa live especificamente aqui é mapeie quais são as atividades, porque isso é o primeiro passo que você deve fazer. Depois que você aprendeu qual é a hierarquia desses conteúdos, qual a hierarquia dessas obrigações acessórias, que você precisa separar os seus clientes para o regime tributário, simples, presumido e real, e você precisa separar os seus clientes por departamento. Quais são as obrigações que você vai ter que ter do fiscal, quais são as obrigações que você vai ter que ter do departamento pessoal e quais são as obrigações que você vai ter que ter do departamento contábil. O departamento contábil é o mais tranquilo que você vai ter, porque a obrigação acessória do departamento contábil basicamente é o que? É o fechamento contábil, emissão de balancete, DRE e livros contábeis. E esse você vai ter somente duas formas.
Ou você vai ter o método tradicional, que é aquele livro impresso, onde você autentica na junta comercial, ou você vai ter especificamente o registro contábil digital, que é o SPED, que é a ECF e o SPED contábil. Então, se eu pudesse dar uma única dica para vocês, a dica que realmente vai fazer toda a diferença para você começar é duas coisas. Não se preocupe tão friamente, 100% da sua preocupação na execução, porque isso vai te atrapalhar. Se preocupe em você mapear quais são essas obrigações acessórias especificamente. E aqui eu quero te dar uma dica prática, uma dica que eu utilizo e o que eu já vi que a Tassiana, pediu uma indicação, por exemplo, de qual sistema que você vai utilizar. O que acontece nesses sistemas? O que é um sistema comercial? Quando você está com um cliente especificamente, quando você está começando o teu escritório e tem um cliente específico, o que você vai ter que fazer? Fica fácil você memorizar. Ah não, eu tenho lá o Joãozinho, ela é uma loja de roupas, eu tenho lá X obrigações, eu consigo. Agora, o mais importante, quando você vai crescendo, você vai tendo 1, 2, 3, 5, 10 clientes, é impossível você memorizar quais são todas essas obrigações acessórias que você vai ter que cumprir. Então, o que esses sistemas fazem? Ele é bom que você cria um modelo padrão, ou seja, qual que é o seu primeiro trabalho que você vai ter? Qual que é o trabalho que eu tive? É fazer esse mapeamento que eu compartilhei para você. Empresa do Simples Nacional, comércio. Quais são as atividades que essas empresas vão ter que fazer? Eu vou lá e listo. SPED fiscal, CFIP, vou dizendo lá todas as obrigações. Então, criei um modelo padrão. Minha empresa agora é do lucro presumido. Quais obrigações eu vou ter que cumprir? Descrevo cada uma delas. Então, esse sistema ele te ajuda você a ter um padrão, pra você não esquecer. E conforme o seu cliente entra, você diz para o sistema, olha, esse cliente aqui, ele é baseado nesse modelo aqui. Ele tem essas e essas obrigações. Então, a partir desse momento, ele já vai vincular. Lembra que eu falei que as obrigações acessórias, todas elas têm datas pré-fixadas de vencimento? Não é hoje, hoje o SPED esse mês vence dia 10, amanhã ele vence dia 20. Não, esse mês a CFIP vence dia 7, amanhã ela vence dia 10. Não, elas são pré-fixadas. Então você vai dizer para o sistema, olha, a CFIP da folha de pagamento que eu tenho que enviar, basicamente ela vence todo dia 7. Então você disse para o sistema que aquele cliente tem uma CFIP para enviar e ela vai vencer todo dia 7 de cada mês. E você vai ter um painel de controle dessas obrigações. Então eu acho que a grande sacada para quem está começando um escritório contábil é ter clareza do que precisa ser feito. Porque se você está no escuro, se você está com o seu escritório no escuro, se você ainda não está 100% preparado para começar o teu escritório, você não vivenciou isso, e todo mundo vai te dizer, tem multa, e realmente tem multa. Mas se você não mapear esse processo, se você não dizer claramente para você mesmo, olha, hoje eu tenho que fazer isso, possivelmente você vai se embananar em multa. E multa, pessoal, para vocês ainda que não tiveram contato especificamente dentro de um escritório contábil, é algo que pode quebrar o teu escritório. Principalmente para você que está começando. Por quê? A CFIP da folha de pagamento, por exemplo, a multa dela é R$500. Aí se você recebe do cliente R$500 por mês, R$600 por mês de honorário e você esquecer de enviar ela, você vai ter essa multa. Então qual que é o método mais eficiente para você não esquecer? Ter algo de forma mecanizada que faça esse controle para você, porque eu mesmo utilizo já esse controle há muito tempo. Por quê? Porque a gente já errou, eu já errei. Eu já esqueci de enviar alguma obrigação acessória. Então, é importante. E qual que é o sistema que eu recomendo, o sistema que eu uso? Por exemplo, aqui no meu escritório hoje, eu utilizo um sistema da Nibo, que é o Nibo Obrigações. Ele, até onde eu contratei na época, era um sistema totalmente gratuito para você, contador, começar. E ele é um sistema, igual eu te falei, você vai desenhar o seu padrão. Você vai dizer lá as obrigações. Quando entrar um novo cliente, você simplesmente vai replicar aquelas obrigações específicas que você vai ter que fazer por cada empresa. Então, o mais importante é
E aqui eu vi que, por exemplo, o William comentou, aqui no Ceará é obrigado o SPED fiscal. Sim, o SPED fiscal, como é uma obrigação estadual, por exemplo, né, alguns estados ainda não é obrigado o SPED fiscal para empresas do Simples Nacional. Então, como é uma legislação estadual, basicamente quase todos os estados têm uma regra específica. Então, por isso que é importante você fazer esse mapeio, principalmente das obrigações estaduais, porque as federais não, as federais elas são de forma geral para todos, né, para nível Brasil. As estaduais, elas são especificamente em cada regra. Então, o que você faz nesse primeiro momento? Você chega lá e fala, eu sei que tem o SPED fiscal para apuração de ICMS. Será que no meu estado eu tenho o SPED fiscal como obrigatório? Isso é uma informação muito simples de você conseguir. Se você tiver um grupo de contadores e perguntar para quem já está especificamente na área, eles vão te responder, não, aqui hoje no estado de Tocantins é obrigatório o SPED fiscal. Pronto, você pegou a informação, você mapeou ali no seu controle de obrigações. Então toda vez que entrar um cliente, você já vai ter que saber que o SPED fiscal vai ter que ser feito. Não tem como você ficar, não, será que esse cliente esse cliente não é? Não, porque a vinculação está basicamente vinculada ao regime e ao departamento. Então, regime do Simples para todas as empresas, se é no teu estado, para todas as empresas do Simples e do departamento fiscal, o SPED ICMS vai ser obrigatório. FD contribuições é uma obrigação federal. Então, a todo o Brasil, todas as empresas do lucro presumido são obrigatórios a enviar FD, contribuições, lucro presumido e lucro real. Então, o mais particular que você vai ter que fazer, talvez em um primeiro momento, são as obrigações estaduais. Quais são elas? Geralmente tem o SPED ICMS, geralmente tem uma obrigação estadual própria para as empresas que não são obrigadas a enviar o SPED ICMS. E recentemente foi colocado mais uma obrigação federal, que é a desta, que é uma obrigação também para você comunicar perante a Receita Federal. Então, se aqui eu pudesse te dar um resumo especificamente, uma única dica para você, de uma vez por todas, vencer especificamente esse medo inicial das obrigações acessórias faça isso, faça como lição de casa se você realmente quer começar o teu escritório. Você já entendeu aqui nessa live de hoje que as obrigações você vai separar. Você vai fazer lá, empresas do Simples, empresas do Presumido, empresas do Real. 3 regimes. Debaixo de cada regime, empresas, departamento fiscal, departamento pessoal e departamento federal. Desculpa, e departamento contábil. Você mapeou os 3 regimes. Agora, do Simples Nacional, departamento fiscal, quais são as obrigações que eu vou ter? SPED ICMS e obrigação estadual desta e apuração do DAS. O SPED ICMS no meu estado é obrigatório ou não é obrigatório? Se for sim, você vai mapear por cada departamento. Por quê? Isso, você vai fazer isso em menos de um dia. Em menos de um dia você vai fazer isso e você vai ver o quanto é interessante, o quanto você vai se sentir livre e não ter esse receio mais. Por quê? Agora você diz para o seu cérebro, você diz para você mesmo, olha, eu sei o que precisa ser feito. Então, obrigação acessória para mim não é mais um problema. Agora, se você sempre continuar perdido, provavelmente você não vai conseguir evoluir. Vamos lá. Flávio, ainda não me sinto preparado para atender empresas do Simples Comércio. Essas operações que envolvem ICMS são bastante complicadas. Antecipação parcial, ST, diferencial de alíquota. Realmente. Tem alguns escritórios, pelo menos alunos meus também, que preferem no primeiro momento, igual o que eu sempre priorizo. Se você não está se sentindo preparado, existe possibilidade de você não se preocupar nessa parte estadual e você começar com empresas do Simples Nacional. Tem várias empresas do Simples Nacional de Serviço que o nível de obrigações elas são bem menores. Então é isso que eu falei, você tem que entender, por exemplo, quando eu comecei meu escritório, eu não atendia empresas do lucro presumido e do lucro real. Eduardo, são empresas grandes, Não, por quê? Porque tem uma coisa muito interessante para quem está começando, que é você entender que montar um escritório é um passo de cada vez. Você dá um passo hoje,
você se prepara. Igual eu falei ontem, quem estava aqui comigo ontem na live de ontem, eu disse, olha, passo 1, manter ali o teu salário, conseguir manter o teu salário. Passo 2, você pega mais um pouco de clientes, monta a tua estrutura. Depois que você vai sentindo, você vai se familiarizando com o seu escritório, você vai aumentando. Ah, não, agora o Flávio está me dizendo não se sente confortável em começar com empresa que envolve ICMS, porque é uma operação mais complicada realmente. Perfeito. Agora, Flávio, isso não possa ser algo que te trave, porque senão você não vai superar nunca, você não vai vencer essa parada nunca. É a mesma coisa. Se você não sabe nadar, enquanto você não entrar na piscina, você não vai aprender. Então, mesmo que você entre na piscina, no nosso caso aqui, mesmo que você comece o teu escritório com aquilo que você tem segurança, que são empresas de serviço, que é muito fácil de você executar, é muito fácil. Empresa do serviço Simples Nacional é coisa que com 15 dias você aprende a fazer elas e você vai seguir tranquilamente, eu falo isso. Então, depois que você se sentir confortável, beleza. Agora eu vou mudar para a empresa do comércio Simples Nacional, vou entender um pouco mais de ICMS, vou ter mais estrutura. Beleza, Eduardo, atendi comércio, agora não, agora eu vou entender um pouco mais do lucro presumido. Então o que isso eu falo, isso impede muita gente de começar um escritório, mas muita gente mesmo, porque acha que precisa saber até de simples a lucro real. E ninguém começa assim, pelo menos que eu conheça, ninguém começou assim. Então ninguém começa atendendo empresas do lucro real de grande porte, porque o nível de complexidade é maior. Agora, é possível sim você começar atendendo empresas do Simples Nacional, especificamente, igual o Flávio está dizendo ainda, empresas de serviço que você vai conseguir atender. Eduardo, não tem empresa de serviço, tem representante, fisioterapeuta, médico, engenheiro, tem uma gama de clientes. Você pega uma grande contabilidade online que existe, já contabilizei, atende, começou a grande maioria atendendo empresas de serviço, por quê? Porque o nível de complexidade é menor. Agora, o que você tem que entender é que se você quiser crescer, você tem que ir aos poucos, né, obtendo conhecimento e começando a atender essas empresas também separadas. Agora, não seja isso, né, um impedimento, porque se eu tivesse feito isso, e se tivesse tido um impedimento para mim, hoje eu não estaria aqui compartilhando com vocês, né, fazendo essa jornada, compartilhando conteúdo, tendo o meu escritório, tendo a minha equipe, se eu tivesse me travado nessa situação específica que é as obrigações acessórias. Então a grande sacada que você precisa entender é ter claramente esse mapeamento. Poxa, vou mapear quais obrigações eu tenho e aqui eu vou sentir um pouco mais de confiança ainda para começar o meu escritório. Então, utilize essas ferramentas, são ferramentas até gratuitas, por exemplo, o Nibo é uma ferramenta gratuita, pelo menos até onde eu contratei era. Então é uma ferramenta muito interessante que você vai começar e pelo menos essa parte de obrigações e acessórios não vai ficar tão obscuro para cada um de vocês. Deixa eu ativar os comentários aqui no Instagram, caso vocês tenham alguma dúvida especificamente, para você que está me acompanhando pelo Instagram, eu tenho ainda alguns minutinhos, caso contrário, não se esqueça que na próxima segunda-feira já, né, tá chegando tão próximo, a gente já está na live número 8, essa live número 8, 8 dias seguidos, né, compartilhando conteúdo com você durante essa jornada, e durante a jornada vai ter conteúdo ainda muito mais específico e prático para você que está começando ou deseja começar o teu próprio escritório contábil. Então, grande sacada do dia, grande mensagem que eu queria passar para você. Mapeie quais são as atividades, pega um pouco do que eu falei, se você anotou um pouco das obrigações e acessórias que eu falei, eu tenho absoluta certeza que isso vai fazer a grande diferença para você. E não deixe as obrigações e acessórias especificamente travar de você começar o teu escritório contábil. Pelo amor de Deus, não deixe isso travar o teu escritório contábil. Então, 46 minutos de conteúdo, espero que eu possa ter contribuído com cada um de vocês. Amanhã lá no meu canal do Telegram a gente vai ter mais uma live aqui às 20 horas. Ainda restam 2 lives desse aquecimento, live amanhã, quinta-feira, e a última live sexta-feira. Para adiantar para cada um de vocês estar aqui, eu vou compartilhar lá no meu canal do Telegram. Agorinha, sexta-feira eu vou trazer 10 perguntas que todos os empresários vão fazer para você, para que você sinta confortável em receber. Eu separei, eu mapeei, Eduardo. Eu sentei com a minha equipe e falei, olha,
eu quero as 10 principais perguntas que a gente mais recebe aqui no nosso escritório. E que se eu passar para cada uma dessas pessoas, elas vão se sentir ainda mais preparadas, ou seja, saber responder essas 10 perguntas específicas. E é isso que eu vou falar na nossa última live. Estou avisando com extrema antecedência para cada um de vocês, porque essas lives elas não ficam salvas. Então estou avisando com muita antecedência para você que está aqui me assistindo, que sexta-feira a nossa última live basicamente vai ser isso que você vai ter que fazer. Vamos lá. Qual a obrigação contábil do Simples Nacional? Tassiana, não tem obrigação contábil do Simples Nacional. Basicamente, a obrigação contábil do Simples Nacional é fechar o balancete, fechar a contabilidade e fazer o registro desse livro na junta comercial. Mas não existe nenhuma obrigação acessória, nenhuma declaração que você envia da parte contábil para empresas do Simples Nacional, tá bom? Pessoal, um forte abraço para cada um de vocês. Se você ainda não está lá no nosso canal do Telegram, entra lá e faça parte, que isso vai fazer... tem muito conteúdo bacana e interessante para você lá. Um forte abraço para cada um de vocês. A gente se vê amanhã aqui no mesmo dia e no mesmo horário com a nossa live número 9 de aquecimento para a nossa jornada. Espero cada um de vocês lá na nossa jornada que vai ocorrer na próxima segunda-feira, dia 29. Espero cada um de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus. Uma excelente noite para cada um de vocês.